mandei para ti, Ricardo, o PowerPoint vai conseguir? Beleza. Isaías 60, no verso 2, esse aqui é um texto bastante conhecido da maioria de nós. E outro dia eu ouvi uma ministração dentro desse mesmo versículo, desse mesmo capítulo. E enquanto eu ouvia, Deus me entregou aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Isaías 60, no verso 2, diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Vou repetir a leitura. Porque eis que as trevas cobrem toda a terra, e os povos estão em escuridão, mas sobre você resplandece o Senhor, e a glória dele é vista sobre ti. Amém? Amém. Vocês sabem que hoje, de forma breve, eu gostaria de trazer uma reflexão muito simples, baseada no seguinte: se eu tivesse dado um título para a nossa reflexão hoje, eu daria o seguinte: Jesus, luz do mundo. E eu não sei se você percebeu que o texto que nós lemos, ele traz duas notícias. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Ele traz duas visões sobre como o mundo está. Como falei, duas notícias, e não são fake news, não. São duas verdades que representam e que demonstram a realidade do mundo onde nós estamos inseridos, onde nós estamos vivendo. Notem vocês que a primeira notícia, ela está contida naquelas palavras que dizem: olha, as trevas cobrem a terra. Então aqui há uma notícia não muito boa, dizendo que as pessoas estão em trevas, as pessoas estão em escuridão, as pessoas estão sem enxergar o caminho que deve ser seguido diante delas. As pessoas estão sem ter um ponto luminoso de referencial. É por isso que o texto que nós acabamos de ler diz que o mundo está em trevas, está em escuridão. Eu não sei se você concorda com essa perspectiva. Eu não sei se você concorda com essa ideia, você que me assiste também. Mas não há, quando você observa o nosso contexto de sociedade, não há, quando você observa o nosso cenário político, não há, quando você observa o nosso cenário social, você não concordar que o mundo está em trevas. Então aqui há esta primeira notícia. Mas a segunda notícia, ela não é ruim. A segunda notícia do texto, ela não é desesperadora. A segunda notícia do texto, na verdade, ela é uma boa notícia. Ela é uma excelente notícia, porque o texto diz que sobre nós resplandece a glória de Deus. Sobre nós resplandece a luz de Deus. Sobre nós paira, ou pelo menos deveria pairar, o reflexo da luminosidade que é produzida pelo próprio Deus na vida de cada um de nós. Amém? Então o texto que nós lemos, ele é de fácil compreensão. Existem aqui duas notícias, uma boa, não é? E uma ruim. A má é que o mundo está em trevas. Mas analisando a primeira perspectiva que propus a vocês, vamos dissecar aquilo que seja a escuridão na qual o mundo está imergido. Você sabe que quando nós olhamos para as trevas propostas no texto, eu quero dizer a vocês que nós estamos em trevas morais. O mundo está imerso, o mundo jaz em uma imoralidade crônica. Ainda no mês passado, agora no mês de junho, nós tivemos o mês do orgulho LGBTQIPN+. Sim,
É o mês do orgulho gay. E aí nós tivemos lá em São Paulo a parada gay, e lá nessa parada foi exclamado em alto e bom som que Jesus é travesti. Lá nessa parada LGBTQIPNA+, foi dito que existem crianças transexuais, sim. Na verdade, hoje o que nós temos como cenário de mundo, como cenário de atualidade, como cenário de sociedade, é a imoralidade ao invés da moralidade. Você sabe que hoje, segundo a visão progressista, o que é a visão progressista do mundo? O progressismo é aquela visão, é aquele óculos pelo qual se lê a sociedade e tudo que acontece, aonde todos os velhos conceitos, aonde todo aquele que se diz ser o velho ensino, aonde tudo aquilo que está no passado não tem mais relevância alguma, e nós não precisamos mais daquilo que é antigo, daquilo que ficou no passado. A visão progressista entende que tudo que está no passado deve ficar lá e que a sociedade deve se desenvolver a partir de então com base na nova ordem, na nova visão de mundo, na nova ideia que a sociedade defende como sendo um padrão para o aqui, para o agora, para o hoje. Então nós temos não mais o casamento monogâmico heterossexual como sendo o padrão, não. O que é o casamento monogâmico heterossexual? É o casamento entre um homem e uma mulher, entre apenas um homem e uma mulher, e um macho e uma fêmea. Monogâmico entre dois, heterossexual, um macho e uma fêmea. Não. Você sabe que o mundo hoje ele propõe que o amor deve ser livre, e você pode ter várias propostas daquilo que se denomina hoje família. E no que tange ao casamento, hoje a moda é o trisal. O que é o trisal? Vou te contar. O trisal é assim: o casamento pode ser feito entre 3 homens, entre 3 mulheres, entre 2 mulheres e um homem, entre 2 homens e uma mulher. E pasmem vocês, no trisal, no amor livre, onde toda forma de amor é aceita, um casamento na modalidade trisal, onde exista lá alguém que se declara pansexual, este casamento pode incluir até um animal. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas a sigla LGBTQIPNA+ significa lésbicas, gays, travestis, não binários, transexuais e pansexuais. Sabe o que é pansexual? Pansexual é aquela pessoa que sente atração sexual para além dos gêneros convencionais, ou seja, homem e mulher. E quando você procura pansexual para entender o que significa, você vai encontrar lá que uma pessoa que se declara pansexual, ela sente atração sexual então por diferentes perspectivas que caibam na sexualidade. Ela pode sentir atração por qualquer coisa, por qualquer ser, por qualquer gênero. Então um pansexual pode sentir atração sexual, inclusive por um animal, e pasmem vocês também por uma criança. E aí nós temos também, quem defenda esse tipo de aberração. Mas a minha proposta hoje é dizer para vocês que, como já falei, que Jesus é a luz do mundo. Não está passando, passa para mim. O primeiro texto que nós lemos foi este, passa para nós. Eu já falei para vocês que existem as mais variadas visões, não é, de mundo ser estabelecido. Nós temos o progressismo, nós temos também, no cenário ideológico, nós temos muitas ideologias, como o marxismo, que diz que a religião é a droga do povo, a religião é o ópio do povo. Nós temos o comunismo, onde Deus é colocado de lado e o Estado é que é o provedor.
e nós não temos mais Deus como provedor, e sim o Estado é que deve ser considerado como Deus. Nós temos a agenda LGBTQI, APN+, que inclui a sexualização de crianças. Nós temos o secularismo, que diz que não há transcendente, que essa ideia de Deus é uma ideia ultrapassada, não é? Que diz que nada do que não é material pode de fato existir, então Deus é colocado de lado, não é? Nós temos então um materialismo histórico dizendo que você vale na proporção dos bens que você possui, e aí inclusive os crentes às vezes, não é? Vêm para a igreja porque querem trocar de carro, querem trocar de casa, querem se mudar para um bairro melhor, tudo porque os crentes também estão acreditando que nós valemos com base naquilo que nós temos, e se nós não temos, pode ser que nós não sejamos tão abençoados assim, não é? É isso que a sociedade atual, Ricardo, ela vem defendendo. Nós temos uma desordem institucional e social, ninguém mais quer obedecer a lei nenhuma, não se quer mais obedecer à autoridade constituída, ninguém mais quer isso, não é? Cada um quer fazer aquilo que bem entende. Só você sair pelo trânsito, você vai ver que as leis não querem mais ser respeitadas, não é? Não se para mais no sinal vermelho, não se entende mais que o amarelo é a atenção, e muitas vezes quando se manda seguir, as pessoas querem ficar e não querem partir, para dar um exemplo, por assim dizer. Então você perceba que esse é o cenário caótico do mundo atual. Nós temos uma justiça tendenciosa, aonde pessoas que foram encontradas com milhões, não é, no seu apartamento, estão em plena liberdade, hoje, não é, sendo eleitas para nos governarem. Nós temos também a violência e o terror espalhados por todos os lados. O amor genuíno perdeu o seu valor e essência, dando lugar ao amor livre, esse que eu acabei de mencionar a vocês. Se alguém discorda do que eu estou dizendo, passa para nós, eu vou te dar alguns exemplos factíveis, concretos, que estão acontecendo para que você entenda, e eu, para que fique claro para você que me assiste, que a sociedade está sucumbindo nas densas trevas que o diabo quer lançar a cada um de nós. Lá em cima você está vendo a foto de um sujeito de óculos. Aquele lá é um pastor. Aquele pastor evangélico, ele foi preso porque alguém na igreja o denunciou, porque ele do púlpito da igreja disse que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Alguém na igreja não gostou desse discurso, desse sermão, dessa reflexão que o pastor trouxe para a igreja. Alguém se sentiu ofendidinho na igreja, denunciou o pastor e o pastor acabou atrás das grades. Este é o cenário de mundo onde nós estamos inseridos, onde as pessoas querem vir para a igreja, se servirem daquilo que elas querem ouvir e não daquilo que Deus tem para falar. É assim que nós estamos vivendo hoje. Você sabe que tem também falando do cenário bíblico, né? Do cenário da bagunça teológica também que está instalada hoje. Tem algumas igrejas que estão defendendo algumas teses estranhas à palavra de Deus. Aí a igreja, dá para desligar essa luz aqui? A igreja Bethesda lá em São Paulo, você está vendo ali, ó, vem aqui para o canto direito, tem ali um pastor, e ali ele fez um culto diferente lá na igreja deles, que é uma igreja inclusiva, que é uma igreja progressista. Ele fez um banner, um encarte para o culto que eles iam fazer. Sabe qual que é o título do culto? O título do culto é assim, ó: ame a Deus e faça o que você quiser. Ali é uma igreja. Ame a Deus e faça o que você quiser. Então esse é o cenário religioso. As pessoas estão pegando a palavra e querendo interpretá-la à luz do que eles querem, não à luz do que ela diz. Mas no cenário social, por assim dizer, nós temos algumas atrocidades sendo cometidas não muito longe de nós. Você está vendo aquelas duas mulheres, aquelas duas senhoras e aquele menininho lá em cima? Esse caso aconteceu em 2019, eu não lembro se eu já falei dele aqui da outra vez que eu vi. Mas eu tenho falado desse caso em muitos lugares. Você sabe que aquelas duas ali são um casal.
E aquele menininho ali é o menino Juan. Isso aconteceu em 2019. Não saiu muito na mídia, você não viu muito não. Mas aconteceu em 2019. Elas entendiam que o Juan, mesmo sendo menino, tendo nascido biologicamente menino, ele era uma menina, num corpo de menino. E um dia elas tiveram uma ideia para tentar trazer à luz aquilo que de fato o Juan era. Uma menina, segundo elas, no corpo de menino. Então, para conseguir trazer a verdadeira identidade do menino Juan para fora, para o mundo, elas resolveram um problema deles. Elas emascularam ele. Emascularam. Só que daí depois, porque elas eram um casal, a relação das duas estava passando por, quem sabe, o ciúme de uma em relação à relação que a mãe tinha com o Juan. Não é? A mãe é a morena, a ciumenta era a loira. Aí, para conseguir resolver a relação das duas, sabe qual é que é a ideia que elas tiveram? Bom, vamos, já que o problema entre nós é o ciúme que você sente do Juan, vamos resolver a questão. Sabe como é que elas resolveram? Elas deram 17 facadas nele, e enquanto ele ainda respirava agonizando, elas degolaram o Juan. Depois elas esquartejaram todo o corpo e colocaram o corpo, os restos mortais, dentro de um bueiro. Hoje estão presas, pagando. Mas passa pela sua cabeça que alguém entende que um menino uma menina estava dentro de um corpo de menino e emascula uma criança. Passa pela cabeça de vocês que uma mãe esquartejou um filho por causa de um suposto amor? Alguém aqui tem filho? Falando em filhos, está vendo aquele moço? Isso é na cidade de Alvorada, ali, onde eu moro agora. Está vendo aquele moço lá no cantinho lá em cima? Você ouviu a notícia que na Alvorada um homem, por causa da separação com a esposa, com a mulher, com a companheira dele, se separou, não deu mais, o casamento não deu certo. Ele disse a ela: se você não voltar para mim, eu vou matar os seus 4 filhos. Ele matou os 4. Os 4 filhos dele, com ela, ele matou. Foi preso. Não sei como é que está, não acompanhei. Mas ele matou os 4 filhos. Você está vendo esse menininho aqui, ó, Henri Borel? Você deve ter acompanhado no noticiário isso. Do vereador doutor Jair e a mãe do Henri Borel. Ele tirou ela de ser professora na rede municipal do Rio de Janeiro. Tirou ela da zona proletária onde ela morava e colocou ela para morar com ele lá numa zona nobre do Rio de Janeiro. Ela saiu de um salário de 3 mil para um salário de 17 mil como CC, não é? Na Câmara de Vereadores. Junto com o cômodo da relação, o que veio? Veio o padrasto violentando a criança. Um dia, a criança, não aguentando o espancamento que sofria pelo padrasto, não é? Morreu. Foi a óbito, nos braços da mãe, dentro do apartamento dos dois. Aí, se alguém diz assim: não, mas a gente não sabe, se não, eles já estão presos pagando. E no exame, o laudo aponta que ele teve mais de 23 fraturas pelo corpo. E eles disseram, para tentar se defender, que ele caiu da cama. Como é que uma mãe permite que o seu novo amor espanque o seu filho a tal ponto que ele tenha 23 fraturas espalhadas por todo o seu corpo? Esse é o cenário de sociedade onde nós estamos. É por isso que a Bíblia disse que a escuridão, Ricardo, encobre os povos. E não pense você que o dia da escuridão está no futuro, não. Nós estamos vivendo as trevas, é agora, é hoje. Sim ou não? Sim. Quantos concordam comigo? Você concorda comigo? Você sabia que eu estou pregando essas mensagens em algumas igrejas? E aí depois algumas pessoas, eu sempre converso com quem me convida,
E um tempo atrás, ano passado, eu preguei uma mensagem parecida, semelhante a essa, em uma igreja. Durante a tarde, a pessoa que me convidou me chamou até para agradecer o que eu vim e tal. E aí eu perguntei, irmão, qual é o feedback que você teve da igreja a respeito daquilo que foi dito no culto? Ele falou, meu irmão, você sabe que foi palavra de Deus, mas você dividiu a igreja. Uma igreja nossa. Eu falei, por quê? Por que eu dividi a igreja, irmão? Ah, porque você falou algumas coisas dentro do campo da pauta da sexualidade que a igreja não concordou muito. Eu falei, mas irmão, a única coisa que eu disse foi aquilo que está em 1 Coríntios 6:9. Que os idólatras, os impuros, os efeminados, sodomitas não herdarão o reino de Deus. Então, irmão, se eu, ao declarar um texto bíblico, eu dividi a igreja, por favor, não me convide mais para ir lá. Eu não faço nenhuma questão. Porque o mundo está em trevas. Nós somos os portadores de luz. Você quer que eu faça o quê? Que eu feche a minha boca? Você quer que eu aceite a pauta podre que a sociedade está trazendo? Você quer que eu me conforme com os nossos filhos tentando serem doutrinados por uma pauta que não é a pauta que a palavra de Deus defende? Você quer que aqui nós viemos para a igreja, porque você sabe, olha que interessante, eu não sei se isso acontece aqui, mas às vezes eu vou ouvir alguns tipos de pregadores, alguns tipos de sermão, e alguns ainda não viraram a chave, nós ainda estamos pregando, por que Zaqueu desceu da árvore? Será que na cabeça, será que na nossa mente ainda não percebemos que o diabo está tentando invadir, inclusive o reino de Deus, e está tentando tomar as mentes para nos jogar nos porões do inferno, para tentar apagar a luz que incide sobre nós, que vem da palavra de Deus? Então não há mais tempo para ficar perdendo com banalidades, com trivialidades. Não há mais tempo para vir para esta casa e não se permitir ser transformado por Deus, mas não uma transformação emocional, aquela onde a gente vem para a igreja e se sente bem, nossa, como o culto foi agradável hoje, como eu me senti bem na casa de Deus hoje. Não é para isso. Nós estamos vindo para esta casa para aprender as lições que o grande general quer nos ensinar, seus princípios, seus valores, sua pauta, o reino dele, o que ele espera, os mandamentos dele, a visão que ele tem para o mundo. Não fosse assim, Jesus não teria dito, olha, quando vocês forem orar, vocês devem orar da seguinte maneira, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aonde? Na terra, exatamente como ela é feita no céu. Então, as pessoas vêm para a igreja, a vida delas não muda, elas vêm para a igreja, reclamam do pregador, elas vêm para a igreja e reclamam que o sermão foi muito ácido, ou que ele foi muito sanguinolento, não é? Conforme eu estou demonstrando a vocês, elas vêm para cá e se o hino que não foi colocado, aquele hino eu não gosto muito, aquele irmão é muito pentecostal, eu não gosto das mensagens que ele traz, ele é muito pentecostal, não gosto assim, gosto de uma coisa mais silente. Então veja, se nós vamos para casa para avaliar o cardápio, meu irmão, nós estamos enganados. A comida aqui é aquela que Deus oferece. Mas, para passar essa parte, eu disse a vocês que o mundo está em trevas e você constatou isso, sim ou não? Isso foi a má notícia. Só que nós vamos encerrar agora com uma boa notícia. Passa para nós. A boa notícia é que a luz de Deus, como falei, ainda não se apagou. Só minha sogra aqui entendeu. Vou repetir. Porque o mundo está em trevas e a escuridão encobre os povos. O texto que você leu. Mas o mundo ainda tem uma centelha de luz. O mundo ainda tem uma esperança. O mundo ainda não foi entregue à própria sorte. O mundo ainda tem uma luz disponível. Quem é a luz? Olha, você está vendo. O primeiro luzeiro que está diante de nós é Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo que Jesus é a luz? Olha, porque quando você vai para João 8, abre João 8,12. João 8,12.
O sermão é bíblico, é simplíssimo, de muito fácil compreensão. Então, quando você vai para João, no capítulo 8, no verso 12, você encontra o quê? Você encontra dizendo assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não! Pelo contrário, ele terá a luz da vida. Vou repetir, é Jesus quem está dizendo. Jesus lhes falava e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não! Pelo contrário, ele terá a luz da vida. É um texto, é Jesus falando, e está em total conexão com o texto de Isaías que nós lemos. Porque aqueles que seguirem Jesus, aqueles que seguirem os princípios de Deus, aqueles que seguirem, não é verdade, o projeto de Deus para a humanidade, aqueles que seguirem o ensinamento genuíno de Deus, eles terão vida e não terão qualquer vida, e terão vida e não uma vida medíocre, e terão vida e não uma vida pequena, e terão vida e não uma vida apagada, e terão vida e não qualquer vida. Não, eles terão vida e a terão em abundância. Por quê? Porque Jesus é a luz da vida. Então Jesus é a nossa luz, e nós não seguimos Karl Marx, e nós não seguimos o Lula, e nós não seguimos aos falsos profetas Caio Fábio, Ricardo Gondim, R.R. Soares, Edir Macedo, Silas Malafaia. Nós não seguimos a nenhum desses. Nós seguimos a quem? Nós seguimos Jesus Cristo, o homem de Nazaré. É esse a quem nós seguimos. Então é a pauta deles que nós vamos absorver, é a ele que nós temos que agradar. Ei, não se engane, nós não seguimos ao nosso pastor aqui da igreja. Não se engane, porque quando ainda não havia a igreja adventista posta na humanidade, ainda assim já haviam pessoas que seguiam a Deus. O que eu quero dizer a você é que nós seguimos alguém que está para além de uma denominação, que está para além de um pastor. Nós seguimos alguém que está além de tudo e de todos. Como eu já disse e vou repetir, nós seguimos o homem de Nazaré. É a ele que nós estamos seguindo. Mas querem desconstruir os seus ensinos, querem dizer que o que ele disse é ultrapassado, querem dizer que o que ele fez. Você sabe que tem inclusive um pastor aí que anda dizendo que ele diz que a Bíblia não é literal, ele diz que a Bíblia ela é mais alegórica. Aí ele disse outro dia no sermão dele, ele disse assim: olha, você sabia que essa história de Jesus andar sobre as águas é uma grande ilusão e mentira? Porque você já viu alguém andar em cima da água? Ele perguntou. Ninguém nunca andou em cima da água. Isso é uma história fictícia para nos ensinar uma lição, mas Jesus de fato jamais. Aí ele disse assim: você acha mesmo que num tempo onde não existia tecnologia, onde tudo era muito rudimentar, você acha mesmo que mais de 1 milhão de pessoas atravessaram por dentro de um mar a pés secos, e depois que eles passaram, veio todo o exército, ia matá-los, e nessa mesma hora que o exército inimigo estava dentro do mar, o mar se fechou? Vocês de fato acreditam que isso é uma realidade? Perguntou ele do púlpito da igreja dele. Não, claro que não, são as palavras desse pastor. Isso tudo são histórias fictícias, para dizer que nós também podemos atravessar os mares da vida. Então Jesus jamais, em tempo algum, ele andou sobre as águas. Não, é que você também conseguirá andar sobre os mares da sua vida, e todas as tempestades você conseguirá ultrapassar. Mas Jesus de fato nunca andou sobre as águas. Esse papo que o mar abriu é uma grande mentira, é uma grande lorota. E pasmem vocês que há muitos no nosso meio acreditando em tais teses. Eu posso dar o nome de pelo menos 5 adventistas que já foram nessa igreja. Um deles é Leonardo Gonçalves. Fecha aspas. Então, nós seguimos a Jesus. E nós temos também, para além da luz de Jesus, nós temos a luz do Espírito Santo. Sabe por que nós temos a luz do Espírito Santo? Abra a Bíblia
em Lucas 3,16, e veja o que diz. Lucas 3,16. Então, mais 5 minutos para concluir, sim ou não? Tá bom. Lucas, no capítulo 3, no verso 16. Lucas 3,16 fala assim, porque nós precisamos, o mundo precisa de luz, e Jesus é a luz. Mas o Espírito Santo também emana luz. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, se referindo a Jesus. E ele, se referindo a Jesus, diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguém poderá perguntar: onde é que você está vendo luz aqui? Vamos, facílimo. Fecha as portas em uma noite escura aqui dentro e acende uma fogueira aqui no meio. O que vai irradiar nela? Calor e luz. Você tem visto cultos apáticos, cultos mornos? Você tem visto pessoas não se empolgarem mais quando a palavra de Deus é pregada? Ou será que isso é o que? Você tem sentido, quem sabe, pessoas que, ou quem sabe você mesmo, que vem para as reuniões, quem sabe sábado, domingo e quarta, e parece que você esteve em lugar nenhum? Porque parece que nada aconteceu dentro de você depois da reunião. Já se sentiu assim, ou sabe de alguém que se sentiu assim? Não responda a si mesmo. Onde está o erro? Olha, o Espírito está aqui. E a tocha está acesa. A questão é que quando nós nos distanciamos do fogo, nós vamos para perto do frio. Mas quando há uma fogueira acesa, ainda que seja uma pequena fogueira, e nós nos aproximamos da fogueira, nós nos aproximamos da luz, e nós nos aproximamos do calor. Então, se alguém se sente frio, se alguém se sente em trevas, se alguém se sente em escuridão, a boa nova que eu te trago hoje é que o Espírito Santo não se apagou, o Espírito Santo continua na casa dele, e aonde o Espírito Santo está, há calor, há luz, há poder que emana dele. Ele está aqui para reacender dentro de você aquilo que está se apagando. Aquele amor que outrora foi sentido, mas não é mais sentido. Aquele zelo pelas coisas de Deus que não se tem mais. Aquele prazer que se tinha em parar diante da palavra para ouvir o que Deus tem a dizer. Aquele prazer que outrora se tinha de dobrar os joelhos diante da cama e dizer: Deus, eu não saio da tua presença sem ser tocado, liberto, curado, transformado, sem que algo aconteça dentro de mim. É este fogo que Ele quer reacender aqui na casa dele hoje, e você está aqui para receber isso. É o Espírito Santo. E uma outra luz é a luz da palavra. Você não precisa abrir, você conhece de cor. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Você sabe que estão querendo atualizar a Bíblia, né? Ed Renekiewicz e a Xuxa também, eu queria falar que a Bíblia ela deve ser atualizada para atender às demandas da sociedade atual. Por quê? Porque nem tudo que há na Bíblia é palavra de Deus. É o que defendem eles. É o progressismo religioso. Falei para vocês do progressismo, onde tudo que está no passado não vale mais. Só o que está daqui para frente é o que vale, nós temos que nos adequar. Isso é o progressismo. Então nós temos o progressismo dentro do campo religioso, que diz que existem coisas da Bíblia que ficaram no passado. E aí o Ed Renekiewicz, que é um pastor da Igreja Batista da Água Branca lá em São Paulo, ele diz que nós não podemos condenar homossexuais ao inferno com base em um ou dois textos da Bíblia que estão fora de contexto e que não valem mais. Isso é o que ele defende. Agora, a pergunta que eu faço a você é: se a Bíblia diz, se Deus diz que a palavra de Deus é luz, e eles estão dizendo que a Bíblia, quem sabe, não é palavra de Deus em sua totalidade, quer dizer então que a luz se apagou?
Na sua opinião, a luz de Deus se acabou? Ele nos deixou em trevas? Será que de fato não vale mais os ensinos que a palavra de Deus nos traz? Vale sim. E ainda que todos digam ao contrário, eu continuo com esse velho livro. Eu continuo com esse velho livro. E para encerrar isso, eu falei para você que Jesus é a luz. Amém? Eu falei para você que Ele te batiza com o Espírito Santo, com fogo, que emana luz e calor. Eu te falei que a palavra de Deus é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas para que o mundo ainda consiga ter uma centelha de luz, falta uma luz. Abre em Mateus 5, para nós encerrarmos. Mateus 5, 14 a 16. O mundo está em trevas, né? Então, Jesus é a luz, o Espírito Santo traz luz, a palavra de Deus é luz, mas você vai entender agora que nós temos a nossa parte a fazer. Mateus 5, 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16, que diz assim: Vós sois, Mateus 5, a partir do verso 14, fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, debaixo de uma escada, debaixo de uma cadeira, de uma mesa, nada disso. Mas no velador, e ilumina todos que entrarem na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Jesus é a luz. O Espírito Santo traz luz. A palavra de Deus é luz. E Deus quer te fazer brilhar no mundo que está em trevas. Amém. A pergunta é: você quer isso? A pergunta é: você sabe que para pregar a palavra de Deus, inclusive na igreja agora, você tem que ter ousadia e coragem. Senão você fica quieto e não se manifesta. Você quer com coragem abrir sua boca para falar as verdades que o mundo precisa ouvir? Sabe como que o mundo vai ouvir a respeito da palavra de Deus? Não é por pessoas medrosas. Não é por pessoas que se apequenam diante do debate que está posto na sociedade. Não. As 3 mensagens para o tempo do fim serão pregadas não por tímidos e medrosos, não. Será pregada por aqueles que, cheios do Espírito Santo de Deus, motivados por Jesus Cristo, com a palavra de Deus na mão, no coração e na mente, vão abrir a sua boca para dizer o que Deus tem para falar. Amém? Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje nós não vamos ver aqui um encerramento emocional da reunião, porque essa é a minha proposta. Mas eu quero que você vá para casa, o Espírito Santo quer que você vá para casa, repensando o nosso comportamento de forma geral, para que, quando a nossa fé for testada e provada, nós não venhamos a retroceder, e sim, de fato, dar razão da nossa fé com base naquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Amém? Fique de pé e vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua presença na tua casa nesta manhã. É o teu Espírito quem está falando aos corações agora. É a tua presença que está removendo todo o erro de dentro de nós. É a tua palavra que está entrando na nossa mente, coração e na nossa vida para promover as mudanças que o Senhor quer operar na nossa vida, para que de fato possamos ser luz no mundo que está em trevas. Abençoe a família desse teu filho que está aqui na tua casa nesta manhã. Abençoe os casados aqui da tua casa, que esse casamento seja um reflexo do céu na terra,
para que todos possam ver as tuas mãos na vida desse casal. Que todos aqueles que têm filhos aqui na tua casa hoje sejam exemplos dentro de casa de como é ser um bom cristão, uma boa cristã, um bom servo teu para a vida desta geração que vai nos suceder. Nos faz um reflexo, um espelho, um museu a partir da nossa casa também. Que todos nós aqui possamos ver as tuas bênçãos manifestas em nossa vida, porque nós queremos cumprir as condicionantes que a tua palavra traz, para que possamos ser abençoados por ti, para que todos possam ver que o Senhor faz uma grande obra em nosso favor e através de cada um de nós. Que não venhamos a nos conformar com cultos mornos, com reuniões vazias, em sair da tua casa sem saber, sem sentir, sem sermos tocados, sem que algo aconteça. Traz o teu Espírito, traz o fogo, acende uma tocha dentro desta casa, para que todos que com frio entrarem nesse lugar, saiam daqui aquecidos pelo teu poder. É por causa disso que nós seguimos a Jesus Cristo, é por causa disso que nós acreditamos na tua volta, é por causa disso que nós acreditamos nos teus mandamentos, porque nós almejamos uma nova pátria, porque nós estamos indo embora desse lugar podre, porque nós estamos aqui para dizer as tuas verdades, porque em realidade nós queremos que todos se salvem, porque o teu dia se aproxima. Salva nós e nossa família, e todos aqueles que aceitarem a mensagem que levaremos, porque o Senhor nos diz para assim fazer. Obrigado por essa reunião, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.